Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek, desta vez para tratar de um assunto sobre arte. Já pensaram alguma vez que poderia ter tantas artes assim? Ou que então essas expressões pudessem alguma vez ser numeradas, podendo dar a falsa impressão que uma é mais importante do que a outra? Bem, meus amigos, isso é o que vamos aprender hoje. Então, dá um like nesse vídeo e vem comigo. Mas bora começar esse assunto direito. Por acaso vocês já tinham ouvido falar nessa listinha aqui que está aparecendo na tela? Pois bem, ela põe as muitas formas de expressões artísticas como pintura, escultura e tals em ordem numérica. E ao contrário do que parece, elas não estão nessa ordem por causa de algum quesito, mas sim pela ordem e força com que apareceram e se estabeleceram na história da humanidade, assim como a sua importância cultural. Por isso, é sabido que antes de desenvolvermos tintas, técnicas e o hábito de apreciar pinturas, já produzimos música e dança desde muito antes. Portanto, a pintura fica com o terceiro lugar. Mas essa não é a única versão dessa lista, existem outras que encaram até mais de 11 expressões, sendo algumas aceitas como a culinária e a moda. Porém, essa aqui é a mais utilizada. A primeira versão dessa lista, com apenas 7 artes elencadas, foi proposta em 1923 pelo teórico e crítico de cinema Hicioto Kanudo, no Manifesto das 7 Artes. Na primeira versão, cada arte também foi escolhida por um elemento básico, intrínseco a elas, que mais para frente foi incorporado e misturado na criação de novas formas de arte. Por isso, a lista começa com a música, que é bem velhinha por sinal, uma coisa de milhares de anos, já que temos registros de flautas feitas de ossos de animais. Ela é composta por um elemento básico, o som. O próximo lugar pode ser dividido ou compartilhado pela dança e pelas artes cênicas, já que não existe muito consenso de qual deveria ficar aí, e elas são muito próximas entre si. A dança é o movimento. Finalmente, aquela que representa nós, artistas visuais, a pintura. Ela é marcada pela cor. Depois de tudo isso, e provavelmente quando já vivíamos em grupo tempo suficiente para formar uma cultura e crenças, criamos esculturas para representar principalmente figuras femininas, divindades e afins. Então, ela fica aí, dividindo o lugar com a arquitetura, que também começamos a desenvolver nos primórdios dos tempos. Ambas as áreas se utilizam do espaço tridimensional para existir. Muito tempo depois e com antecedentes, como os gregos, chegou o teatro, dessa vez mais completo e desenvolvido. Quando começamos a desenvolver a nossa língua, a escrita e formas de documentar isso, a humanidade deu um grande salto, pois abrimos espaço também para a criação de formas escritas não totalmente verídicas e só direcionadas a relatar a realidade, mas podendo contar histórias fantásticas e expressar nossos sentimentos, a literatura. E a sua arma é a palavra. Daí saltamos para o século XIX, pois depois da descoberta da fotografia, que ainda não era tida como arte, descobrimos que se rodássemos 24 fotografias ou quadros por segundo, a nossa incrível máquina de ver aqui e a de pensar aqui entenderia essa dinâmica como movimento. E, portanto, começamos a filmar e registrar nosso cotidiano. E depois que a indústria cinematográfica surgiu no século XX, temos milhares de filmes sendo produzidos todos os anos atualmente. Com o tempo, os filmes passaram por um processo de refinamento técnico e de direção e roteiro, deixando produções consideradas obras de arte até hoje. Porém, essa lista era o que Kanudo acreditava, mas depois, mais expressões surgiram e ganharam sua importância também, como a própria fotografia. Este é um caso interessante, pois quando ela surgiu quase matou a pintura, e foi usada por muito tempo para registrar o mundo. No entanto, apesar de registrar a realidade, a fotografia começou a ser usada para expressar sentimentos e mensagens,
pois o olhar do fotógrafo artista acabou ressignificando o seu uso. Aquela que veio depois apanhou bastante para conseguir entrar aqui, apesar da aprovação dos seus consumidores. Eu estou falando das bandas desenhadas, os quadrinhos e, para os íntimos, as HQs. Sim, o Zek aqui é um fã de carteirinha desta arte e eu já fui consumidor assíduo das HQs de Conan, o Bárbaro, quando criança. Muitas palavras novas, inclusive, eu aprendi nessa época, foi lendo HQs e gibis. E para os que acreditavam que essa arte era coisa de criança, hoje recebe até prêmios, e como o Eisner falou, é a arte sequencial. Mas todas elas rendem vídeos só sobre elas, por isso, bora para a próxima. Aquela que hoje também é o meu tema de pesquisa artística, os videogames também sofreram preconceito ao longo dos anos. Desde os quadrinhos, as artes foram misturadas para criar novas, e os games são parte disso. Misturam imagem, som, movimento e programação para criar novas formas de sentir e até de certa forma estar nas artes. Hoje, englobando boa parte das outras mídias, está a arte digital, que ocupa a 11ª posição. Essa que pega emprestado todos os elementos das demais e mescla com a programação do mundo digital, para criar a arte que vemos e ouvimos nas nossas telas do dia a dia. Todas essas rendem pelo menos 2 a 3 vídeos para cada uma e uma temporada só para elas, mas isso fica para outra hora. Ainda existem também outras listas alternativas e nenhuma é canônica, no sentido de haver um consenso geral. E é claro que com o passar do tempo e novas ferramentas surgirem, essa lista vai continuar crescendo. Bem pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do formato desse vídeo. Desculpem o barulho ao redor, mas Lava Jato, cachorro, tudo aí, vocês sabem como a nossa vida de youtuber funciona. E eu tenho muitos temas para tratar aqui no canal e eu gostaria de estar trazendo mais vídeos como esse. Por isso, comentem aí o que vocês acharam e também sugestões para os outros vídeos, pois eles farão parte do nosso cotidiano daqui para frente. Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, comente a tua sugestão para os próximos episódios. Curte Arte e Educação no Facebook, lá eu posto meu conteúdo sobre artes. Curte Isaac Arts também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto meus desenhos e o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!